Existe um momento na vida em que tudo parece pesado demais, em que você acorda sem vontade, segue o dia no automático e termina a noite com a sensação de que está vivendo, mas não está realmente avançando. E talvez você esteja exatamente aí agora. Antes de continuar, se inscreva neste canal, deixe o like e comente. Eu não vou desistir de mim. Não como uma frase bonita, mas como um compromisso com a sua própria mudança. Porque o que você vai ouvir aqui não é apenas motivação. É um lembrete de que ainda existe algo dentro de você que não morreu. Assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. Napoleon Hill ensinou que nenhuma vida muda de fora para dentro. Toda transformação real começa no invisível, na forma como você pensa quando ninguém está olhando, na disciplina que você constrói em silêncio, nas decisões que ninguém vê, mas que definem tudo. E é por isso que tantas pessoas continuam no mesmo lugar por anos, não por falta de oportunidade, mas por falta de consistência interna. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12:2. Talvez você já tenha tentado mudar antes. Talvez já tenha começado e parado. Talvez já tenha acreditado e se decepcionado. Mas isso não significa que acabou. Significa apenas que você ainda não construiu a disciplina necessária para sustentar a mudança. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A vida não muda quando você se sente pronto. Ela muda quando você decide continuar mesmo sem se sentir pronto. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Se você continuar aqui comigo, você vai entender que a sua vida não está quebrada, ela está sendo construída através das suas escolhas diárias. E cada escolha, por menor que pareça, está moldando quem você está se tornando. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você decide não desistir de si mesmo. Existe um momento na vida de todo ser humano em que o destino parece parar diante dele e fazer uma única pergunta: você continuará vivendo como sempre viveu ou terá coragem de se tornar quem nasceu para ser? Durante muitos anos, observei homens e mulheres perseguirem a riqueza, acreditando que ela estava escondida em uma oportunidade perfeita, em um golpe de sorte ou em circunstâncias favoráveis. Mas depois de estudar milhares de histórias de sucesso e fracasso, compreendi uma verdade que poucos conseguem enxergar. A riqueza nunca começa na carteira, ela começa na mente. É ali, no silêncio dos seus pensamentos, que cada vitória ou derrota é construída muito antes de aparecer diante dos seus olhos. Quero que você faça uma pausa por alguns segundos e responda com sinceridade. Você está construindo o futuro que deseja? Ou apenas sobrevivendo ao presente? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de mudar completamente uma existência. A maioria das pessoas acorda todos os dias seguindo exatamente os mesmos hábitos. Levantam-se sem propósito. Trabalham apenas para pagar contas, deixam seus sonhos para algum dia e vão dormir acreditando que amanhã será diferente. Mas amanhã chega e tudo continua igual. Não porque lhes falte inteligência, não porque lhes faltem oportunidades, mas porque lhes falta aquilo que separa vencedores de perdedores: disciplina. A disciplina é uma força invisível. Ela não faz barulho, não busca aplausos, não aparece nas manchetes. Porém, é ela quem constrói impérios enquanto o mundo está distraído procurando atalhos. Lembro-me de conhecer um homem chamado Eduardo. Quando o encontrei pela primeira vez, ele não possuía uma empresa de sucesso, nem uma conta bancária impressionante. Trabalhava longas horas, enfrentava dificuldades financeiras e carregava no rosto o cansaço de anos tentando sobreviver.
Ele dizia constantemente: se eu tivesse dinheiro, minha vida mudaria. Olhei para ele e respondi com calma: não, Eduardo. Primeiro sua mente muda, depois sua vida acompanha essa mudança. Ele ficou em silêncio. Talvez porque nunca alguém tivesse lhe dito que o verdadeiro patrimônio de um homem não é aquilo que ele possui, mas aquilo que acredita ser capaz de construir. Naquele dia fiz apenas uma pergunta: o que você faz todos os dias que aproxima você da pessoa que deseja se tornar? Ele não conseguiu responder. E talvez você também esteja em silêncio agora, porque essa pergunta revela algo profundo. Sonhos não mudam destinos. Desejos não transformam vidas. Esperança, sozinha, não produz riqueza. O que muda uma vida são decisões sustentadas por ações repetidas diariamente. Foi exatamente isso que Eduardo decidiu fazer. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, levantou-se 1 hora mais cedo. Enquanto muitos ainda dormiam, começou a estudar desenvolvimento pessoal, educação financeira e o poder da mente disciplinada. No primeiro dia foi difícil, no segundo também. Na primeira semana quase desistiu. Sua mente dizia que aquele esforço era inútil. Os velhos hábitos tentavam puxá-lo de volta para a zona de conforto, mas havia algo diferente acontecendo. Pela primeira vez, ele havia tomado uma decisão que não dependia das circunstâncias, dependia apenas dele. Foi então que compreendi mais uma vez aquilo que venho repetindo durante toda a minha jornada. Toda grande conquista nasce no instante em que alguém decide não negociar mais com a própria mediocridade. A vida recompensa aqueles que permanecem firmes quando ninguém está olhando. Enquanto muitos procuram motivação, os vencedores constroem disciplina. Enquanto alguns reclamam da falta de oportunidades, outros estão preparando a mente para reconhecê-las quando aparecerem. Porque oportunidades sempre encontram pessoas preparadas. Nunca pessoas acomodadas. Existe uma lei silenciosa governando este universo. Aquilo que você alimenta diariamente cresce. Se você alimenta dúvidas, colherá medo. Se alimenta desculpas, colherá estagnação. Mas, se alimenta disciplina, fé e ação, inevitavelmente colherá resultados extraordinários. Repita estas palavras para si mesmo, não apenas como frases bonitas, mas como uma decisão inabalável. Eu sou capaz. Minha mente trabalha a favor da minha prosperidade. Cada pequena ação de hoje constrói a riqueza de amanhã. Nada vai me impedir de alcançar o propósito para o qual fui criado. Talvez você ainda não veja mudanças ao seu redor. Talvez sua conta bancária ainda seja a mesma. Talvez as pessoas continuem duvidando de você. Mas lembre-se de uma verdade poderosa. As maiores transformações acontecem primeiro dentro da mente. Somente depois elas aparecem na realidade. É exatamente por isso que tantos desistem cedo demais. Eles querem colher antes de plantar. Querem resultados antes da disciplina. Querem riqueza antes da transformação interior. Mas existe uma ordem que não pode ser quebrada. Primeiro, você muda seus pensamentos. Depois, muda seus hábitos. Então, muda suas ações. E, finalmente, muda seu destino. Nunca permita que suas circunstâncias atuais definam quem você será amanhã. Sua origem não determina seu futuro. Sua idade não limita seus sonhos. Seu passado não controla seu destino. O único fator verdadeiramente decisivo é a escolha que você faz neste exato momento. Porque o futuro não é criado em um único grande acontecimento. Ele é construído pelas pequenas decisões que você toma todos os dias, mesmo quando ninguém está observando. Hoje pode parecer apenas mais um dia comum. Mas talvez este seja exatamente o dia em que sua nova história começa. Tudo depende de uma única decisão. A decisão de assumir o controle da sua mente. A decisão de agir mesmo quando sentir medo.
A decisão de permanecer firme quando todos desistirem. A decisão de desenvolver a disciplina que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente prosperam. E lembre-se sempre desta verdade: a riqueza nunca entra primeiro na sua vida. Ela entra primeiro na sua mente. Depois daquela conversa, Eduardo voltou para casa em completo silêncio. As minhas palavras pareciam ecoar dentro da sua mente, como se fossem impossíveis de ignorar. A riqueza entra primeiro na mente. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em muitos anos, não culpava o governo, a economia, a falta de oportunidades ou as pessoas que haviam cruzado seu caminho. Ele começou a fazer algo que a maioria evita durante toda a vida: olhar para si mesmo. Enquanto observava o próprio reflexo no espelho, percebeu um homem cansado, mas ainda cheio de possibilidades. As dificuldades haviam marcado seu rosto, porém não tinham conseguido apagar completamente a chama dos seus sonhos. Foi então que fez uma pergunta a si mesmo: se eu continuar vivendo exatamente como vivi até hoje, onde estarei daqui a 5 anos? A resposta veio imediatamente: no mesmo lugar, com as mesmas contas, as mesmas reclamações, os mesmos medos e os mesmos arrependimentos. Naquele instante, Eduardo compreendeu algo que poucos entendem: as pessoas não permanecem pobres apenas por falta de dinheiro. Permanecem pobres porque repetem diariamente pensamentos que fortalecem a escassez. Toda manhã diziam: está tudo difícil, nunca sobra dinheiro, não nasci para ser rico, a vida é injusta. Sem perceber, essas frases transformavam-se em ordens para a própria mente. A mente humana é como um solo fértil. Ela não distingue uma verdade de uma mentira repetida inúmeras vezes. Ela simplesmente aceita aquilo que recebe constantemente. Se você planta medo, colherá insegurança. Se planta dúvida, colherá fracasso. Mas se planta confiança, disciplina e propósito, colherá oportunidades que antes pareciam invisíveis. Foi exatamente isso que Eduardo decidiu transformar. Todas as manhãs, antes mesmo de tocar no telefone ou ouvir as notícias, ele permanecia alguns minutos em silêncio. Respirava profundamente, fechava os olhos e repetia com convicção crescente: eu sou disciplinado. Minha mente atrai oportunidades. Minha prosperidade começa dentro de mim. Cada dia estou me tornando uma versão mais forte de mim mesmo. No início, aquelas palavras pareciam estranhas. Uma parte da sua mente dizia que nada mudaria, que era apenas ilusão. Mas existe uma lei poderosa. Tudo aquilo que você repete com emoção acaba moldando sua identidade. Foi assim que grandes líderes construíram coragem. Foi assim que empreendedores desenvolveram confiança. Foi assim que homens e mulheres comuns se tornaram extraordinários. Eles mudaram primeiro o diálogo interno, porque ninguém consegue construir uma vida de abundância carregando uma mente programada para o fracasso. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. Eduardo continuava acordando cedo, continuava estudando, continuava economizando pequenas quantias, continuava aprendendo novas habilidades, mas agora fazia tudo isso sem precisar lutar contra si mesmo. A disciplina estava deixando de ser um esforço, estava se tornando parte da sua identidade. É exatamente isso que acontece quando você insiste tempo suficiente. Aquilo que parecia impossível torna-se natural. Aquilo que exigia enorme força de vontade transforma-se em hábito. E hábitos moldam destinos. Observe as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas. Elas não acordam todos os dias esperando sentir motivação. Elas agem porque construíram uma mente obediente aos próprios objetivos. Enquanto muitos perguntam: será que hoje estou inspirado? Os disciplinados perguntam:
Qual é a próxima ação que preciso executar? Essa simples diferença separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Nunca espere sentir vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. A vontade muda, as emoções oscilam, mas a disciplina permanece. Recordo-me de dizer a Eduardo certa manhã: você acredita que um agricultor deixa de plantar porque não está motivado? Ele sorriu. Sabia exatamente onde eu queria chegar. O agricultor planta porque entende que existe uma colheita esperando por ele. Mesmo quando ainda não vê nenhum fruto, assim também acontece com a prosperidade. Você planta esforço, colhe resultados, planta conhecimento, colhe oportunidades, planta disciplina, colhe liberdade. Mas quem planta desculpas, colhe arrependimento. Existe uma força invisível trabalhando em favor daqueles que permanecem constantes. Muitos a chamam de destino, outros de providência, outros ainda acreditam ser a lei da atração. Independentemente do nome, existe um princípio que permanece verdadeiro. O universo parece abrir portas para quem demonstra estar preparado para atravessá-las. A preparação acontece no silêncio, quando ninguém aplaude, quando ninguém acredita, quando ninguém percebe seu esforço. É nesses momentos que sua mente está sendo treinada. Eduardo começou a notar pequenas mudanças. As pessoas passaram a confiar mais nele. Seu desempenho no trabalho melhorou. Novas ideias surgiam com facilidade. Problemas que antes pareciam enormes começaram a parecer desafios solucionáveis. Nada disso aconteceu por acaso. O mundo exterior apenas refletia aquilo que já havia mudado dentro dele. Nunca subestime o poder de um pensamento repetido diariamente. Ele pode construir uma fortuna ou destruir uma vida. A escolha sempre será sua. Por isso, a partir de hoje, vigie as palavras que saem da sua boca. Elas revelam aquilo que está sendo gravado na sua mente. Sempre que perceber um pensamento negativo surgindo, substitua-o imediatamente por uma verdade fortalecedora. Repita até acreditar. Repita até sentir. Repita até agir. Repita até se tornar quem nasceu para ser. Diga para si mesmo: minha disciplina cresce todos os dias. Minha mente está preparada para a abundância. Eu ajo mesmo quando sinto medo. Cada pequeno passo me aproxima da vida que desejo construir. Lembre-se de que ninguém muda de vida em um único dia. Mas qualquer pessoa pode mudar a direção da própria vida em um único dia. Foi exatamente isso que Eduardo fez. Sem perceber, já não era o mesmo homem que semanas antes culpava o mundo por suas dificuldades. Agora, carregava algo muito mais valioso do que dinheiro. Carregava uma mente disciplinada. E uma mente disciplinada é o primeiro patrimônio de qualquer pessoa destinada a prosperar. Mas a maior prova ainda estava por vir, porque toda transformação verdadeira é testada. E, em breve, Eduardo descobriria que a disciplina revela seu verdadeiro valor, justamente quando a vida parece convidá-lo a desistir. O momento mais perigoso na jornada de Eduardo não foi quando ele estava no fundo do poço, foi quando ele começou a melhorar. Porque é exatamente nesse ponto que o conforto começa a sussurrar, e o conforto sempre fala baixo, mas convence alto. Algumas semanas depois de iniciar sua nova rotina, Eduardo já não era o mesmo homem. Acordava cedo, estudava todos os dias, organizava suas finanças com mais consciência, sentia a mente mais clara, mais focada, mais viva. Mas junto com esse progresso, algo invisível começou a surgir. Uma voz interna dizendo: você já está melhor, pode descansar um pouco. Dê-lhe um dia de pausa, não vai fazer diferença. Você merece relaxar depois de tanto esforço. E é assim que a disciplina é testada, não na dor, mas na oportunidade de relaxar antes da hora. Certa manhã,
O alarme tocou às 5h. Eduardo abriu os olhos. O corpo pesado, a mente ainda sonolenta. Lá fora, o frio era convidativo. A cama parecia mais confortável do que qualquer sonho. Ele olhou para o teto e pensou: só hoje. Amanhã eu volto. Foi nesse exato instante que a batalha real começou. Porque toda grande decisão não acontece no mundo exterior. Acontece dentro da mente. Ele levantou metade do corpo e parou. E então se lembrou das minhas palavras. A disciplina não aparece quando você quer. Ela aparece quando você decide. Houve um silêncio profundo dentro dele, e pela primeira vez, ele entendeu algo brutalmente verdadeiro. Cada vez que você escolhe o conforto imediato, você está ao mesmo tempo rejeitando o futuro que deseja. Ele se levantou, não porque estava motivado, mas porque estava comprometido, e isso muda tudo. Ao chegar ao trabalho naquele dia, algo inesperado aconteceu. Um colega comentou: você está diferente, mais focado. Outro disse: parece que você está ficando mais confiante. Eduardo apenas sorriu, mas por dentro ele sabia a verdade. Ninguém estava vendo o esforço. Estavam vendo apenas o resultado do esforço repetido. A disciplina sempre trabalha em silêncio antes de se revelar em público, mas o teste mais perigoso ainda estava por vir. Dias depois, Eduardo recebeu uma proposta inesperada, uma oportunidade que prometia dinheiro rápido, sem esforço, sem disciplina, sem construção. Era exatamente o tipo de coisa que destrói pessoas em processo de transformação, um atalho disfarçado de oportunidade. O convite era simples. Você pode ganhar o que ganha em um mês, em apenas alguns dias. A mente dele congelou. Por um instante, a antiga versão dele tentou voltar. Aquela versão cansada, impaciente, que queria resultados sem processo. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não via o dinheiro como solução, via a disciplina como caminho. E então fez a pergunta que muda destinos. Isso me aproxima da vida que estou construindo, ou me afasta dela? O silêncio respondeu mais alto que qualquer promessa. Ele recusou. Naquele momento, Eduardo não perdeu uma oportunidade. Ele ganhou direção. Porque nem toda oferta que brilha é ouro, e nem todo atalho leva ao destino desejado. Muitas vezes, atalhos apenas encurtam sua disciplina e alongam seu fracasso. Naquela noite, sozinho em casa, ele refletiu profundamente. Percebeu algo que poucos entendem. A vida não recompensa velocidade, recompensa consistência, não recompensa impulsos. Recompensa construção, não recompensa conforto, recompensa disciplina. Ele escreveu em um papel e colou na parede. Eu não busco facilidade, eu busco transformação. E repetiu em voz baixa: o conforto imediato não compra o futuro que eu quero viver. Eu escolho o processo. Eu escolho a disciplina. Eu escolho vencer de verdade. Foi ali que uma nova identidade começou a se consolidar. Eduardo já não era mais um homem tentando mudar. Era um homem que havia decidido não voltar atrás. E essa é a diferença entre quem sonha e quem constrói. Mas a jornada ainda estava longe de terminar. Porque depois de resistir ao conforto, ele enfrentaria algo ainda mais difícil, a solidão da transformação. Quando ninguém entende sua disciplina e poucos acreditam na sua visão. A mudança de Eduardo já não era mais invisível. Ela estava acontecendo, mas não da forma que as pessoas esperavam. Ele não havia ficado rico de repente, não havia conquistado fama, não havia recebido uma grande virada externa. O que estava mudando era mais profundo. Era a forma como ele se movia dentro da própria vida. Mas existe um ponto na jornada de qualquer transformação em que o silêncio começa a pesar. E foi exatamente isso que começou a acontecer. As pessoas ao redor de Eduardo não entendiam mais suas escolhas. Alguns diziam:
Você está ficando estranho. Outros: você está exagerando com essa disciplina. E havia aqueles que simplesmente desistiram de tentar entender, porque a disciplina incomoda quem vive na estagnação. Eduardo começou a perceber algo duro. Quando você muda, nem todos querem mudar com você. E isso cria uma solidão silenciosa. Mas essa solidão não era vazia, era formadora. Foi nesse período que ele começou a entender uma das leis mais importantes que eu sempre observei na vida humana. A ação consistente atrai aquilo que a mente apenas deseja. Não é o desejo que transforma uma vida. É o movimento repetido em direção ao desejo. Eduardo começou a agir mesmo sem apoio, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantias. Todas as manhãs ele se levantava antes do mundo, estudava, planejava, executava pequenas tarefas que ninguém via e repetia para si mesmo: eu não dependo de motivação, eu dependo de ação. Mas a verdadeira prova veio quando ele começou a sentir dúvida. Não dúvida sobre o mundo, mas dúvida sobre si mesmo. E se nada disso funcionar? E se eu estiver perdendo tempo? Essas perguntas são perigosas, porque elas não atacam o seu esforço, elas atacam sua fé. Foi então que ele se lembrou de uma ideia que mudou sua postura interna. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é desespero. Mas quando as duas caminham juntas, a realidade começa a ceder. Eduardo decidiu dobrar a aposta na ação. Se antes estudava 1 hora, passou a estudar 2. Se antes planejava superficialmente, passou a planejar com profundidade. Se antes executava pequenas tarefas, passou a assumir responsabilidades maiores. E algo começou a acontecer, não de forma mágica, mas de forma inevitável. O mundo começou a responder. Uma pequena oportunidade surgiu no trabalho, depois outra, depois uma responsabilidade maior. Nada disso parecia extraordinário isoladamente, mas juntas, essas pequenas ações começaram a abrir portas que antes estavam fechadas. Porque a vida raramente muda de forma explosiva, ela muda de forma acumulativa. Um dia de disciplina, depois outro, até que um dia você percebe que já não é mais a mesma pessoa. Certa noite, Eduardo caminhava sozinho. O céu estava escuro, o silêncio era profundo e ele refletia sobre tudo o que havia mudado. E pela primeira vez, não pensou no que ainda não tinha, pensou no que já havia se tornado. Mais disciplinado, mais consciente, mais focado, mais determinado. Ele percebeu algo essencial. A abundância não começa quando o dinheiro aparece, ela começa quando a mente entra em movimento constante. E então ele disse para si mesmo: eu sou o tipo de pessoa que age mesmo sem certeza. Eu sou o tipo de pessoa que constrói mesmo sem garantias. Eu sou o tipo de pessoa que transforma esforço em destino. Essas afirmações não eram mais apenas palavras, eram identidade. E identidade é o verdadeiro ponto de virada, mas ainda existia um teste mais profundo esperando por ele, porque toda ação consistente atrai não apenas oportunidades, mas também oposição. E em breve, Eduardo enfrentaria o julgamento daqueles que não suportavam vê-lo mudando. A fase mais silenciosa da transformação de Eduardo começou quando as críticas ficaram mais diretas. No início, eram comentários leves. Depois, vieram as provocações. E, por fim, o julgamento aberto. Você está obcecado demais com isso. Isso não vai dar em nada. Você mudou e ficou estranho. Mas o que as pessoas não entendiam era simples. Eduardo não estava apenas mudando hábitos. Ele estava rompendo com uma identidade antiga. E isso sempre incomoda quem permanece igual. Existe uma verdade que poucos suportam encarar. Quando você começa a evoluir, você se torna um espelho desconfortável para quem decidiu não evoluir.
Eduardo começou a perceber isso nas pequenas coisas, nos olhares, nos silêncios, nas piadas disfarçadas de preocupação. Mas ele aprendeu algo essencial. A opinião dos outros não paga o preço da sua transformação. Então ele seguiu, mesmo sem aplauso, mesmo sem validação, mesmo sem apoio. Foi nesse período que a disciplina dele atingiu um novo nível, não mais motivada por emoção, mas sustentada por identidade. Ele acordava cedo, não porque queria, mas porque era o tipo de pessoa que acorda cedo. Ele estudava não por obrigação, mas porque havia decidido que aprendizado era parte de quem ele era. Ele executava tarefas difíceis não por entusiasmo, mas porque tinha se tornado alguém que não negocia com a própria evolução. E essa mudança interna começou a gerar resultados externos, pequenos, mas consistentes. Reconhecimento no trabalho, mais responsabilidade, mais confiança dos outros. Mas mais importante do que isso, mais confiança em si mesmo. Certa tarde, Eduardo se olhou no espelho e percebeu algo diferente. Não era apenas aparência, era postura, era olhar, era presença. Ele não parecia mais alguém tentando mudar, parecia alguém que já havia mudado. E isso é o que a disciplina invisível faz. Ela transforma você antes de transformar sua realidade. Mas o preço dessa fase é alto, porque enquanto você constrói em silêncio, o mundo continua duvidando em voz alta. Eduardo começou a se afastar naturalmente de algumas pessoas. Não por arrogância, mas por incompatibilidade de direção. Algumas conversas já não faziam sentido. Alguns ambientes já não combinavam com sua mentalidade. Algumas distrações perderam o valor. Isso criou uma nova sensação, solidão consciente. Mas ele entendeu algo profundo. Nem toda solidão é perda. Às vezes, é preparação. Foi nesse período que ele começou a compreender uma das leis mais fortes da vida. A disciplina que ninguém vê é exatamente a disciplina que constrói tudo o que todos verão depois. Porque o mundo só enxerga o resultado, nunca o processo. O esforço silencioso, as noites de dúvida, as manhãs de resistência, as escolhas que ninguém aplaude. Tudo isso permanece invisível, mas é exatamente isso que separa os que desistem dos que vencem. Eduardo passou a repetir diariamente: eu não preciso ser compreendido, eu preciso ser consistente. Minha evolução não depende da aprovação de ninguém. O que estou construindo em silêncio, um dia falará por mim. E pela primeira vez, ele parou de explicar sua transformação e começou apenas a vivê-la. Porque existe um ponto na jornada em que palavras se tornam desnecessárias e resultados começam a falar mais alto. Mas a vida ainda não havia terminado seus testes, porque agora Eduardo seria confrontado por algo ainda mais difícil do que críticas. Ele seria confrontado por uma oportunidade que poderia destruir tudo o que havia construído até ali. A oportunidade chegou sem aviso, sem preparação emocional, sem tempo para reflexão confortável. Eduardo recebeu uma proposta que parecia perfeita demais para ser ignorada. Ganhos rápidos, resultados imediatos, reconhecimento instantâneo. Tudo o que ele antes desejava, agora estava diante dele como uma possibilidade real. Mas algo dentro dele não celebrou. Pelo contrário, ficou em silêncio, porque quando a mente se fortalece, ela começa a enxergar o que antes era invisível. E ele sentiu, essa oportunidade não exigia apenas esforço, exigia que ele abandonasse o processo que estava construindo, exigia que ele trocasse consistência por velocidade, e isso sempre cobra um preço oculto. Naquela noite, Eduardo caminhou sozinho. O vento estava frio, as ruas silenciosas, e dentro dele, uma guerra invisível acontecia. De um lado, a voz da pressa. Você pode mudar de vida mais rápido. Você já se esforçou o suficiente. Do outro lado, a voz da disciplina. Não troque construção por impulso.
O que cresce rápido demais também cai rápido demais. Foi então que ele se lembrou de algo essencial. A fé não é o que você sente quando tudo dá certo. A fé é o que você escolhe quando tudo ainda está incerto. E naquele momento ele não via garantias, não via resultados gigantes, não via segurança, mas viu algo mais forte do que tudo isso: direção. Ele percebeu que estava sendo testado não pelo mundo, mas pela própria evolução interna. E então fez a pergunta que define destinos. Isso me aproxima da vida que estou construindo, ou me devolve a vida que estou tentando abandonar? O silêncio respondeu, e ele entendeu. Nem toda oportunidade é progresso. Algumas são distrações sofisticadas. Na manhã seguinte, ele recusou, não com medo, mas com convicção. Foi nesse instante que algo mudou profundamente dentro dele, porque recusar aquilo que brilha exige uma fé maior do que aceitar aquilo que parece fácil. E foi ali que a fé de Eduardo deixou de ser teoria e se tornou estrutura interna, uma base invisível que sustentava suas decisões. Ele começou a entender algo que poucos compreendem. A fé não cria resultados sozinha, mas ela sustenta a disciplina quando os resultados ainda não chegaram. E isso muda tudo, porque sem fé a disciplina se quebra no meio do caminho. Eduardo voltou à sua rotina, mas agora havia algo diferente. Ele não apenas executava ações, ele confiava no processo. E confiança muda a energia de tudo que você faz. Os dias começaram a se alinhar de forma estranha. Pequenas vitórias surgiam com mais frequência. Problemas antes complexos começaram a se resolver mais rápido, e oportunidades mais alinhadas começaram a aparecer. Nada disso era acaso. Era consequência de uma mente alinhada com ação consistente e fé inabalável. Certa manhã, ele escreveu: "Eu não preciso ver para acreditar. Eu acredito até ver. Minha fé sustenta minha disciplina. Minha disciplina constrói meu destino." Ele percebeu algo profundo. A fé não é uma emoção. É uma escolha diária. E essa escolha separa aqueles que desistem no escuro, daqueles que continuam até ver a luz, mas a jornada ainda não havia atingido seu ponto mais alto. Porque depois de aprender a recusar o conforto e resistir às distrações, Eduardo seria confrontado com o maior desafio de todos: enfrentar seus próprios medos internos quando ninguém mais estivesse por perto. O maior inimigo de Eduardo não estava mais fora dele. Não eram as críticas, não eram as oportunidades ilusórias, não eram as pessoas que duvidavam. Agora, o inimigo tinha outra forma e morava dentro dele. O silêncio da madrugada sempre revela verdades que o dia esconde. E foi numa dessas madrugadas que Eduardo acordou com o peito apertado, sem motivo aparente, sem evento específico, apenas uma sensação profunda de dúvida. E se eu estiver errado? E se nada disso funcionar? E se eu estiver apenas me enganando? Essas perguntas não vêm como gritos, elas vêm como sussurros. E sussurros internos são perigosos porque parecem verdade. Ele levantou da cama, foi até o espelho, olhou para si mesmo e pela primeira vez em muito tempo, não viu certeza, viu vulnerabilidade, mas foi exatamente nesse ponto que algo importante aconteceu. Ele não recuou, ele permaneceu. E isso é o que separa os que crescem dos que retornam ao ponto de partida. Eduardo lembrou de algo que havia aprendido ao longo da sua jornada. O medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com ação. Então, mesmo sem sentir confiança, ele fez o que precisava ser feito. Levantou, respirou fundo e começou seu dia como sempre havia treinado. Disciplina antes da emoção, ação antes da certeza. Durante o dia, a dúvida continuava ali, mas agora ela já não tinha controle.
porque ele havia aprendido a continuar mesmo desconfortável. E isso muda completamente a estrutura de uma mente. Aos poucos, algo começou a ficar claro. O medo não é um sinal para parar. O medo é um sinal de que você está prestes a crescer. Quanto maior o medo, maior o potencial de transformação, mas somente para aqueles que continuam. Eduardo começou a observar algo interessante. Toda vez que ele agia apesar do medo, o medo enfraquecia. E toda vez que ele hesitava, o medo aumentava. Era como se a mente obedecesse à direção que ele escolhia com mais frequência. Isso o levou a uma conclusão poderosa. Você não elimina o medo, você o treina. E ele decidiu treiná-lo todos os dias. Na prática, no trabalho, nas decisões difíceis, nas conversas desconfortáveis, em cada pequeno ato de coragem silenciosa. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. O medo deixou de ser uma parede e passou a ser apenas um sinal de progresso. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, Eduardo refletiu profundamente. Ele percebeu que não havia se tornado forte porque eliminou seus medos, mas porque aprendeu a não obedecer a eles. E então repetiu para si mesmo: eu ajo mesmo com medo. Eu avanço mesmo sem certeza. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Eu sou guiado pelo meu propósito. Essas palavras não eram mais motivação. Eram identidade consolidada. Mas ainda existia um teste maior. Porque quando alguém aprende a vencer o medo interno, o próximo desafio é ainda mais profundo, descobrir quem ele realmente se tornou quando ninguém mais está observando. E essa verdade não pode ser evitada. Quando o mundo deixou de observar Eduardo, foi quando ele mais evoluiu. Não havia aplausos, não havia críticas, não havia validação. Havia apenas escolhas, e escolhas repetidas em silêncio constroem aquilo que chamamos de identidade. Eduardo começou a perceber algo que mudou completamente sua visão sobre sucesso. Não é o que você faz em um momento de força que define quem você é, mas o que você faz quando ninguém está vendo. Nas primeiras horas da manhã, antes do mundo despertar, ele já estava em movimento, não por obrigação, não por pressão externa, mas porque havia se tornado o tipo de pessoa que não negocia com o próprio propósito. E isso é o ponto de virada invisível. A disciplina deixa de ser algo que você pratica e passa a ser algo que você é. Certa manhã, enquanto escrevia em seu caderno, Eduardo fez uma pergunta profunda. Quem eu estou me tornando com as minhas escolhas diárias? E pela primeira vez, ele não respondeu com esperança. Respondeu com responsabilidade. Porque esperança observa o futuro, mas responsabilidade constrói o futuro. Ele percebeu que cada pequena ação era uma assinatura invisível na sua identidade. Cada decisão de acordar cedo, cada escolha de estudar mais um pouco, cada momento de resistência ao conforto. Tudo isso estava moldando quem ele era. Não quem ele queria ser, mas quem ele estava se tornando de fato. Foi então que ele compreendeu algo que muitos ignoram. Você não encontra sua identidade. Você a constrói, dia após dia, escolha após escolha. Eduardo começou a observar as pessoas ao seu redor de forma diferente. Algumas viviam reagindo às circunstâncias, outras viviam criando suas próprias circunstâncias. E ele entendeu claramente onde queria estar. Ele não queria mais viver no automático. Queria viver com intenção, com direção, com propósito. Mas isso exigia uma ruptura interna, porque toda nova identidade exige a morte silenciosa da antiga. Os velhos hábitos começaram a perder força. As velhas desculpas já não faziam sentido. As antigas justificativas pareciam frágeis. E isso não aconteceu de forma dramática. Aconteceu de forma silenciosa, como um desbotar gradual do passado.
Eduardo começou a repetir diariamente: eu não sou mais quem eu era. Eu sou o resultado das minhas decisões conscientes. Eu escolho minha identidade através da ação. Eu sou disciplinado por natureza. E algo profundo começou a se consolidar dentro dele. Ele não estava mais tentando ser consistente. Ele era consistente. Ele não estava mais tentando ser disciplinado. Ele era disciplina em ação. Ele não estava mais tentando mudar. Ele já havia mudado. E essa é a transformação mais poderosa de todas. Porque quando a identidade muda, o comportamento não precisa mais ser forçado. Ele flui. Mas toda nova identidade passa por um último teste. O confronto entre quem você se tornou e o mundo tentando te puxar de volta para quem você era. E esse confronto estava prestes a acontecer. O passado sempre tenta recuperar quem você deixou de ser. Ele não chega de forma agressiva. Ele chega disfarçado de familiaridade. Foi assim que Eduardo começou a sentir novamente as velhas tentações. Um convite para voltar a antigos hábitos. Uma conversa que o puxava para distrações. Uma oportunidade de voltar ao normal. E o normal, naquele ponto da vida dele, significava regressão. Eduardo percebeu algo perigoso. O passado não desiste de você facilmente. Ele apenas espera um momento de fraqueza, mas algo dentro dele já não era fraco como antes. Era estruturado, era consciente, era disciplinado e, acima de tudo, era intencional. Ele começou a observar sua vida com mais clareza e entendeu uma verdade que muda tudo. A riqueza não é algo externo, é um reflexo do estado interno. Nenhuma mudança financeira é sustentável se a mente permanece desorganizada. Nenhum crescimento externo se mantém se o interior continua o mesmo. Eduardo já não pensava como antes, e por isso não podia mais viver como antes. Certa noite, sozinho, ele refletiu profundamente. Se tudo que tenho hoje é resultado da minha mente de ontem, o que minha mente de hoje está construindo para amanhã? Essa pergunta abriu algo ainda mais profundo dentro dele. Ele percebeu que a verdadeira transformação não estava nos resultados visíveis, mas na qualidade dos pensamentos invisíveis. O dinheiro, para ele, deixou de ser um objetivo e passou a ser consequência, consequência de clareza, consequência de disciplina, consequência de ação constante. Ele começou a entender o princípio mais silencioso da prosperidade. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você se torna. E isso muda completamente a forma de viver. Eduardo passou a observar suas emoções com mais cuidado. Quando sentia ansiedade, não reagia impulsivamente. Quando sentia dúvida, não recuava. Quando sentia medo, não parava. Ele apenas observava e continuava. Foi nesse estado que algo poderoso começou a acontecer. Sua mente ficou mais leve, suas decisões mais claras, sua energia mais estável, e sua vida começou a refletir essa estabilidade. Pequenos ganhos começaram a se acumular, pequenas vitórias começaram a se multiplicar. E mais importante, ele deixou de ser reativo e passou a ser criador da própria direção. Eduardo entendeu algo essencial. A riqueza não é construída no momento em que você ganha dinheiro. Ela é construída no momento em que você muda internamente. E então ele escreveu: minha mente é minha maior fonte de riqueza. Meus pensamentos criam meu destino. Eu sou responsável por tudo que estou me tornando. Nada externo pode me limitar se meu interior estiver alinhado. Ele percebeu que todas as lutas anteriores tinham um ponto em comum. Ele tentava mudar o mundo sem mudar completamente a si mesmo. Agora, a ordem era diferente. Primeiro, o interior. Depois, o exterior. E isso mudou tudo. Mas ainda havia uma última prova, porque a verdadeira evolução não termina na transformação interna. Ela termina quando essa transformação é testada pelo mundo real.
E esse teste estava chegando. O último teste não veio como um desafio óbvio, veio como uma decisão simples, quase comum. E é assim que a vida escolhe os momentos mais perigosos. Eduardo recebeu uma proposta final, diferente das anteriores. Desta vez, não era apenas sobre dinheiro rápido. Era sobre abandonar tudo o que havia construído até ali. Uma mudança de direção, um retorno ao antigo caminho, um convite disfarçado de segurança. E por fora parecia razoável. Mas por dentro ele sabia exatamente o que aquilo significava. Era a linha entre duas vidas, a vida da disciplina e a vida da desistência silenciosa. Ele ficou sozinho naquela noite. O silêncio era pesado, e pela primeira vez em muito tempo não havia ninguém para aconselhá-lo. Nenhuma opinião, nenhuma validação, nenhuma garantia, apenas ele e sua consciência. Eduardo caminhou pela casa lentamente. Cada passo parecia mais profundo que o anterior, até que parou, respirou e se perguntou: quem eu me tornei durante toda essa jornada? A resposta não veio em palavras, veio em sensação. Ele não era mais o homem que buscava atalhos, não era mais o homem que se rendia ao conforto, não era mais o homem guiado pelo medo. Ele era disciplina, ele era constância, ele era construção. E nesse instante, algo ficou claro. A decisão não era sobre o futuro, era sobre identidade, e identidade não se negocia. Eduardo fechou os olhos e lembrou de cada madrugada, cada dúvida vencida, cada medo enfrentado, cada escolha silenciosa que ninguém viu. Tudo isso tinha levado até aquele momento, e então ele compreendeu a verdade final. Os ricos não são separados dos pobres pelo dinheiro. São separados pela disciplina que sustentam quando ninguém está olhando, pela consistência que mantêm quando tudo convida à desistência, pela fé que carregam quando ainda não há resultados visíveis. Ele abriu os olhos e decidiu, não pelo dinheiro, não pela facilidade, mas pela continuidade do homem que havia se tornado. Ele recusou. E naquele instante, algo maior aconteceu do que uma simples escolha. Ele consolidou sua identidade, porque toda vez que você diz não para o que te afasta do seu propósito, você diz sim para quem você está se tornando. Os dias seguintes não trouxeram fogos de artifício, não trouxeram riqueza instantânea, não trouxeram reconhecimento imediato, mas trouxeram algo mais valioso: paz interna, direção clara e a sensação profunda de estar alinhado consigo mesmo. Eduardo percebeu algo definitivo. A disciplina não separa apenas resultados, ela separa destinos. E o destino não é construído em grandes momentos, é construído em pequenas decisões repetidas com coragem. Ele caminhou até a janela naquela manhã. O sol nascia, e pela primeira vez não havia dúvida dentro dele, apenas certeza. Ele não sabia exatamente como o futuro seria, mas sabia exatamente quem ele era. E isso era suficiente, porque quando a identidade está firme, o destino apenas segue. E assim termina a jornada de Eduardo, não como um homem que encontrou um atalho, mas como um homem que entendeu que nunca existiu atalho algum, só disciplina, só fé, só ação, só decisão. E essa é a linha invisível que separa todos os destinos humanos. A disciplina que você mantém quando ninguém está olhando. A disciplina que separa ricos e pobres não começa no bolso, não começa nas circunstâncias e nem começa na sorte. Ela começa no invisível, no silêncio da mente, no lugar onde ninguém vê o que você pensa quando acorda e quando se deita. Assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7.
E aqui está a verdade que poucos suportam encarar. Você não está preso à sua realidade atual. Você está preso ao padrão de pensamento que repete todos os dias. E enquanto você repete os mesmos pensamentos, você repete também os mesmos resultados. Napoleon Hill ensinava de forma direta que todo destino é construído primeiro na mente antes de se tornar físico. E isso se conecta com uma verdade espiritual profunda. Nada muda externamente enquanto não muda internamente. A mente é o campo de batalha onde todas as vitórias são decididas antes de aparecerem na vida real. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. A pergunta que precisa te atravessar agora não é sobre o que você quer ter, mas sobre quem você está se tornando enquanto espera isso acontecer. Porque o que você planta em pensamentos, atitudes e disciplina hoje será exatamente a colheita do seu amanhã. E aqui entra o ponto mais ignorado pela maioria: disciplina. Não aquela disciplina motivada por emoção, mas aquela disciplina silenciosa, repetida, invisível, que ninguém aplaude. É ela que separa os que sonham dos que realizam. O preguiçoso deseja e nada tem. Provérbios 13:4. Você não precisa de um novo desejo, você precisa de uma nova decisão. Porque desejo sem ação é ilusão, e fé sem movimento é apenas pensamento vazio. A fé verdadeira, aquela que transforma vidas, sempre caminha junto com ação consistente. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Napoleon Hill reforçaria isso com outra linguagem. Você não conquista aquilo que deseja. Você conquista aquilo para o qual você se prepara diariamente. E preparação não acontece em um dia de inspiração. Acontece em dias de repetição. Talvez o maior erro da maioria das pessoas seja acreditar que a mudança precisa ser grande e rápida. Mas a verdade é o oposto. A transformação real é silenciosa, lenta e quase invisível no início. É acordar quando ninguém acorda. É estudar quando ninguém está assistindo. É continuar quando ninguém acredita. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. E nesse processo, você vai enfrentar o maior inimigo de todos, o conforto. Ele não destrói sua vida de uma vez. Ele te convence a descansar antes da hora, a parar antes do progresso, a desistir antes da colheita. E toda vez que você escolhe o conforto imediato, você adia a vida que poderia estar construindo. Mas existe algo dentro de você que já sabe disso. Existe uma voz interna que te chama para algo maior. E essa voz só fica mais forte quando você começa a agir apesar do medo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. O medo não é um sinal de parada, é um sinal de expansão. Toda vez que você sente medo, você está diante de uma versão maior de si mesmo. E a diferença entre quem vence e quem permanece igual não é a ausência do medo, é a decisão de continuar mesmo sentindo ele. Porque no fim, tudo se resume à identidade. Você não consegue viver uma vida disciplinada enquanto se identifica como alguém inconsistente. Você precisa se tornar a pessoa que faz o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional do momento. Transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12:2. E é aqui que a separação acontece. Os ricos não são apenas aqueles que têm dinheiro, são aqueles que desenvolveram uma mentalidade de construção, consistência e visão de longo prazo. Enquanto outros buscam atalhos, eles constroem fundamentos. Enquanto outros desistem no meio, eles permanecem no processo, porque o destino não muda com grandes decisões raras. Ele muda com pequenas decisões diárias, repetidas com disciplina. E talvez hoje não seja apenas mais um dia na sua vida. Talvez seja o dia em que você finalmente entende que tudo começa dentro de você.
A disciplina que você pratica quando ninguém está olhando é exatamente a vida que você vai viver quando todos começarem a olhar.